Boa noite, pessoal. Começamos mais um webinar. Hoje, mais uma vez aí com o Grupo 2MV. Meu nome é Paulo Fagotti. Estou assumindo um pouco aqui o lugar da Marjorie, mas tenho certeza que hoje vai ser também mais um dia incrível aí, com conteúdo bem bacana para vocês, tá? Hoje a gente vai falar com o Routier e vai trabalhar aí a terceira das 6 estratégias com o Renko para aumentar os seus ganhos, tá? Queria aproveitar, pessoal, e falar um pouco aqui, antes de começar, um pouco sobre a Trader Experience, tá? Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, né? Os ingressos estão esgotando, tá? Então, para quem tem interesse em participar da Trader Experience Rio de Janeiro, eu convido aí a acessar o site da traderexperience.com.br. Lá você tem as possibilidades de pagamento. A gente disponibilizou mais uma forma de pagamento, que é pelo cartão de crédito. Então, você pode adquirir, né, fazer a sua inscrição através do cartão de crédito de uma forma bem facilitada, tá? Durante aí, talvez no finalzinho aí também do webinar, eu falo um pouco mais sobre o evento. Vou deixar a palavra aí com o Routier e para a gente começar aí mais um webinar. É com você, Routier. Beleza, Fagotti. Boa noite aí, pessoal. O Marcos e o Evandro também estão aí online aí comigo no webinar de hoje. Sentindo a saudade aí da Mágio, né? Nós estamos com um cara barbudo aí hoje apresentando, mas tudo bem, gente boa também, né? Veja bem, o Evandro Marcão aí, dá uma força aí com relação ao chat, tá? Por favor. Beleza. Até porque o Fagotti vai estar envolvido aí com outras coisas também, né? A gente vai conduzir. Veja bem, eu vou dar uma apanhadinha aqui para mexer na minha tela aqui, hein, gente? Mas vamos tentar fazer um bate-bola hoje legal aí. Eu antes de começar no tema que eu preparei hoje, né? A gente está conversando sobre estratégias com Renko, né, no dólar futuro. Eu vou tentar antes, né, bater um papo com vocês aqui, até por conta de um vídeo que eu publiquei agora recentemente, e eu acho que algumas pessoas ainda ficaram em dúvida. Eu vou parar meu compartilhamento aqui, depois eu compartilho novamente, tá? Algumas pessoas ficaram em dúvida. Só um minutinho aqui. Tá vendo qual a tela aí, Marcão? Você tem que deixar a sua tela compartilhada, Routier, porque se você descompartilhar, ele some tudo e vem só a sua foto, não vem a câmera. Do jeito que estava anteriormente, sim. Ele aparece sua câmera no cantinho. Agora eu tô vendo duas telas de gráfico aí. Tá. Então vamos lá, gente. Vou tentar mais ou menos reforçar jogo rápido, né? Se a gente estender, eu acho que tem um propósito. No vídeo que eu fiz agora recente, né, a gente percebe muitos iniciantes, muitas pessoas se familiarizando com Renko, muitas perguntas sobre Renko. Nós estamos até elaborando alguma coisa aí para poder mostrar agora, quando a gente começar na sala, né, um treinamento aí sobre Renko aí para todos vocês, né? O Evandro vai conduzir, eu vou ajudar, o Marcão também. Eu falei no vídeo que eu elaborei, né, sobre um indicador que tem aqui disponível no Profit Chart. Esse indicador, vou tentar mostrar para vocês aqui. Cadê o negócio? Inserir indicador aqui. Tô cego. Ué. Cadê o negócio? Sumiu? Inserir indicadores. Minha tela tá ok, né, Marcão? Tá sim, Routier. Esse indicador, ele tá aqui no Profit Chart, né? O nome dele é True Range, né? Vocês estão vendo aqui
vou até botar o Point Fix. Vocês estão vendo aqui, o ProfChat traz ele, né? E eu tenho utilizado ele bastante, né, nos últimos meses, depois que eu ouvi, estudei, e ele, para mim, né, me ajuda muito por se tratar de um indicador de volatilidade, ó, né, desenvolvido por Welles Wilder, né? Então, é um indicador que eu utilizo em qualquer prazo operacional, né? Eu olho muito ele para volatilidade, olho muito ele para sobrecompra e sobrevenda, né? Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. Olho muito ele, me ajuda muito na questão de stop, de alvo, né? Basicamente isso. Mas o que eu quero mostrar com o gráfico para vocês? Muitas pessoas perguntam, mas qual o renko que eu utilizo? Né? Então, só para relembrar, o renko, né, a gente já comentou isso anteriormente, eu vou reforçar, né? Ele é atemporal, né? A gente vê preço, ele ajuda, né, na identificação de tendência, né? Elimina ruídos. A gente prefere muito para poder enxergar suportes e resistências. E aí a galera fica conversando conosco, perguntando, mas qual o renko que eu uso? Então aqui, por exemplo, em cima eu estou mostrando aqui para vocês o True Range, né? Ele vem com a parametrização padrão, eu coloquei aqui 20, uma média de 20, eu deixo só a média visível para mim, né? Para o último mês, né? E o que esse indicador mostra para a gente, né? Esse indicador, esse True Range, ele vai medir a real variação, a amplitude, né, de variação de hoje em relação a ontem, né? E ele pode, como eu falei, pode ser utilizado em qualquer prazo operacional, né? E no intradiário, né, eu sempre comento isso, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, um pouco mais de cautela. Mas qual é o meu objetivo com ele aqui para vocês hoje, né? Eu coloco ele, mudo, né? Mudei aí o período, botei para 20, para tentar pegar essa volatilidade do dólar, e funciona para índice, funciona para papéis, dos últimos 20 dias, do último mês, né? E coloquei uma média, né? Ele me traz aqui, dentro desse parênteses aqui, ó, 3,79. Opa, 3,79 aqui, ó. E aqui, 8,52. O que significa isso para mim? Se eu te fizer um comparativo em candle, que a maioria de vocês perguntam, eu sei que o índice, o dólar, né, no 10R, com essa volatilidade aqui dos últimos 20 dias, ele está puxando mais para os 60 minutos, 50, 60 minutos. E aqui, no 5R, está 3,79, 3,80, 4, para mim deve estar puxando mais por 15 minutos. Então, vamos tentar fazer esse comparativo. Vou rodar a tela aqui, ó. Ó, o mini dólar. Vou botar aqui 60 minutos em candle. O que ele está trazendo aqui, ó? Essa informação aqui da volatilidade em candle, 8,95, né? Como é que estava lá no renko? 8,52. Então tá pau a pau. Então eu posso muito bem entender que pela volatilidade dos últimos 20 pregões, né, com a média, eu tenho um paralelo aqui, um comparativo entre 60 minutos com 10R. Se eu colocar o dólar nos 15 minutos, eu tenho aqui 4, né, entre parênteses aqui do True Range, na média. Aqui, 3,80. Então, tá mais ou menos pau a pau. Se eu quiser entender que eu estou trabalhando com 5, e como a gente também orienta muito o pessoal, vou colocar aqui, ó, 3R. 3R, né? Como start, como refino, e tá 1,78, 1,80, 2. Então vamos lá botar os 5 minutos aqui, ó. 2,24. Vamos botar aqui 4 minutos. 2. Então, eu sei que o 3R está puxando mais para essa situação do 4, 5 minutos.
Então, é uma forma que vocês têm de acompanhar e monitorar quando vocês querem fazer essa associação para índice, para dólar, para papéis. Eu faço isso. E olho, né? Hoje, por exemplo, teve um momento no mercado do índice futuro. Eu uso o índice futuro muito nessa composição aqui, ó. 15 com 10, e no meu outro monitor eu coloco 5, né? O 15R, para mim, ele puxa muito para os 15 minutos, né? Hoje, teve um momento que em candle, né, por conta da volatilidade, o dia estava bem enroscado, ele estava dando mais de 200 pontos aqui, né? E aí o 15R não estava acompanhando muito o 15 minutos. Então, isso aí é uma dica. Claro que a gente não esgota, né, aqui no webinar de hoje, mas eu estou chamando a atenção porque muitas pessoas ficaram em dúvida, né? E é como eu falei, eu olho muito esse indicador, né, que agora até sumiu da minha tela, não sei porquê. Eu olho muito esse indicador para a questão dos níveis de sobrecompra, sobrevenda, né? A questão de stop, por exemplo. Agora eu não sei porque aconteceu que sumiu aqui, essa porqueira. Mas, por exemplo, eu tô com um trade qualquer, né, no dólar. Vamos citar aqui um exemplo. Então, de repente, eu resolvi comprar o dólar aqui, pela estratégia Force. E ele começou a subir. Eu entendendo que se eu estou no 5R, porque agora sumiu aqui, eu não sei porquê, deu alguma inconsistência aí. Eu estou entendendo que no 5R está aí mais ou menos aquela volatilidade de 4, né, que a gente tinha mostrado. De repente, eu sei que com essa volatilidade, eu posso tentar fazer um trailing stop aqui, ó. Ou seja, eu vou movendo meu stop, mantendo 4, 5 pontos, entendeu? Vai subindo, eu vou mantendo 4, 5 pontos, porque respeita muito. E da mesma forma, se eu entrei nessa mesma operação, não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando, eu entrei aqui no Start, né? Eu estou entendendo que se eu estou me apoiando no 5R e está com aquela volatilidade de 4 pontos, 4, 5 pontos, eu estou correndo um risco aqui, de repente pela estratégia, eu vou entender que se eu jogar esse risco para cima, 1, 2 vezes, eu estou trabalhando 2 vezes aquela volatilidade. Ou seja, vamos botar o exemplo fixo aqui para facilitar. Se ela está aqui 5 pontos, né, e eu estou trabalhando com os mesmos 5 pontos de stop, eu estou querendo 10 pontos de gain. Entendeu? Então eu jogo essa média do true range 2 vezes para cima, né? É o jeito que eu gosto, que eu tenho trabalhado. Mesma forma, se pô, de repente eu não gosto muito de trabalhar com tique agressivo, né? No caso do dólar 2, 3R, eu não gosto. Eu gosto mais desse tique intermediário aqui que corresponde para mim aos 15 minutos. E lá no índice eu gosto também de me apoiar no 15R. Que a gente estava vendo aquela hora estava dando uma média de 130, 150 pontos. Então, se eu estou fazendo o mesmo esquema no índice, vamos supor que isso aqui é o índice, ó. Eu estou querendo fazer o mesmo trabalho de stop, de gain, eu estou mais ou menos entendendo que se eu comprei aqui, né, eu tenho mais ou menos 1, 2 true end, média do true end, eu jogo para cima, entendeu? 2 vezes. É o mesmo desenho. E aí entra uma sacada que para quem se interessar e tiver a fim de estudar, eu acho que vale a pena. Mas, como eu falei, o intradiário, ele requer um pouco mais de cautela, né? Por conta de alguma subjetividade. Eu vou falar daqui a pouco com um pouco mais de calma sobre isso. Mas, por exemplo, eu estou vendo o índice futuro aqui. Isso aqui foi o pregão de ontem. Eu vou mostrar esse exemplo depois com mais calma. Quanto ele está afastado, o preço, da minha média, que é um filtro que eu utilizo, a média 89. Né? Se você entende que essa média do true end está aqui em torno de 150 pontos, 130, 150 pontos, quanto ele está afastado aqui?
entendeu? Está mais de 3 vezes, 4 vezes essa média, então para mim já é sinal de alerta. Esse afastamento para a média, que eu utilizo como um filtro. Da mesma forma para o dólar, quanto está afastado, né, para ela em relação àquela média do trend. E aí eu vou ponderar sobre outras coisas que eu utilizo no meu dia a dia, no intradiário. Mas assim, quem quiser bater um papo, de repente, sobre isso com mais calma, né, eu estou à disposição. Depois a gente vai conversar um pouquinho mais. Beleza? Tudo bem até aí, Marcão? Tá vendo alguma pergunta? Tudo bem, o pessoal só tá pedindo para depois você colocar mais um exemplo aí do outro range. Não, vou colocar. Então, aguenta as pontas aí que eu vou ver o esquema aqui da apresentação. O que tá entrando aí, Marcão? Tá entrando o dólar futuro, retorno à média. Retorno à média. Então, beleza. Olha só, gente, como eu venho conversando, né, tanto eu, o Marcão e o Evandro, nós estamos até discutindo para mudar um pouco, né, esse formato aí de webinar, para a gente ter uma sequência. Eu venho falando de algumas estratégias, algumas táticas, né, que eu utilizo no intradiário. Até o Fagote comentou a terceira, eu acho que já falei, acho que é a quinta, quarta. Mas assim, existem várias maneiras de se operar no mercado. É isso que eu vou chamar a atenção, principalmente para o pessoal inexperiente que está iniciando. São diversas filosofias operacionais de trade, né? A gente pode citar aí retorno média, rompimentos, né? Todo mundo trabalha e opera isso no dia a dia, no intradiário. Momento, né? Momento, basicamente, eu gosto de correções, barra de ignição, né? São as impulsões e correções. Você tem estratégias, por que não dizer de robôs, né? Nós estamos até vindo com o robô do 2MV agora, em breve. Estratégias de proteção, de hedge, né? Por que também não dizer estratégia de volatilidade? Ou seja, são diversas filosofias. Quando a gente enxerga lá book, para quem gosta, para quem acompanha isso, a gente pega ali uma infinidade de ordens comprando, vendendo, porque ali dentro, gente, do mercado, você tem N players, com N filosofias, com N estratégias, né? A gente vem falando de algumas, né? Eu venho falando de algumas com dólar futuro, né? Que, por exemplo, eu citei uma que eu gosto muito, a linha d'água, né? Rompimento, né? São zonas de suporte e resistência, né? Que a gente trabalha bastante, né? Essa relação do preço com o fechamento do pregão anterior, né? Isso é muito importante a gente entender isso, né? O rompimento de uma média, Marcão, por exemplo, gosta muito da média 200, né? Utiliza muito isso. E aí aquela história, praticamente em cima dessas abordagens, né? Eu tento hoje operar a nossa estratégia, 2MV Force, né? E tento observar no intradiário, ou mesmo no diário, né, a aplicabilidade dessas abordagens, né? Eu acho assim, o retorno à média, né, ele tem uma alta taxa de acerto, né, mas ele requer muita cautela, né? Não acho ele fácil, né? Por que ele tem uma alta taxa de acerto? Porque na maioria das vezes você trabalha com stops longos, né? Eu procuro um meio termo, que eu vou tentar ponderar isso com vocês. E geralmente alvos curtos, stops longos, está muito associado com taxa de acerto elevada, né? Isso é bom ou ruim? Não sei, né? Acho que todo mundo, todos vocês, principalmente os iniciantes, vão ter que experimentar, né? Para quem está começando, gente, eu acho que o ideal, na minha opinião, na minha humilde opinião, é dominar uma ou duas abordagens, né? É entender bem, é estudar bem, né? E dominar isso. O que acontece muito com os iniciantes ou as pessoas que ficam ali buscando um volume, um excesso de informações, setups, indicadores, fica poluindo demais o gráfico, né? A gente
particularmente o grupo 2MV não gosta muito disso, tanto é que a gente tem uma estratégia que praticamente é o gráfico limpo, né? E eu acho que é por aí, tudo que a gente precisa está ali no preço, na movimentação do preço. A galera nova toda hora fica ouvindo, participando de webinar, ouvindo coisa em Facebook, internet, e quer experimentar tudo. E acaba que se embanana com isso. Eu já passei por isso, todos nós que temos um pouco de experiência já passamos por isso. Eu acho que, volto a falar, é entender e estudar muito bem uma, duas abordagens e aplicar isso no dia a dia, né? E vai ganhando experiência de tela, né? Vai avançando no mercado, né? É como se o bacana fosse focar no estilo operacional. Até para os mais experientes também, eu posso ponderar sobre isso. A gente tem dentro do mercado, gente, muitas pessoas me provocam o Evandro, provocam o Marcão. O Renko, Marcão comentou um pouco semana passada sobre ações. A gente tem que entender que, pô, não tem problema nenhum utilizar gráfico de candles, gráfico de Renko, gráfico de tick, usar tape reading. Pode usar o que quiser, mas tem que entender bem o que está fazendo, né? Eu vejo gente comprando ou pedindo para experimentar o nosso indicador e quer desistir porque não está entendendo, não está dando certo. Outros estão ganhando dinheiro, né? Porque entenderam algumas variáveis, alguns conceitos, principalmente um conceito vital, no meu ponto de vista, que é a questão do que a forma que eu gosto de trabalhar é o payoff, né? Taxa de acerto, payoff. A galera entra naquela expectativa, né? Da matemática de mercado e não aplica, não tem um modelo operacional muito bem definido, né? E o que é o payoff? Payoff nada mais é do que a média dos ganhos dividido pela média dos prejuízos, né? E o que é a taxa de acerto? Taxa de acerto, que o Evandro gosta muito, né? É a divisão dos trades encerrados no lucro pelo número total de trades. Então, poxa, é matemática, né? Uma coisa tá de certa forma interligado, tá, mas a gente tem que entender que qualquer conceito, qualquer abordagem, eu vou ter que ter muito bem definido isso como trader, né, do que eu quero. E a galera que está iniciando, ela quer acertar muito. O cara fica ali o dia inteiro fazendo uma pancada de operações, aí fica no ganha-pé, devolve, reclama. A gente viu hoje, por exemplo, eu vou mostrar depois novamente aqui no gráfico. Deixa eu só mostrar aqui no gráfico. A gente viu aqui, por exemplo, o dólar hoje, né? Vamos pegar o dólar futuro aqui, ó. Botar de novo no 10R aqui. Não sei se minha tela, que eu parei aqui a apresentação. Olha só, o dólar hoje, né? A gente teve aquele movimento que começou no dia 11, que eu estou com ele como exemplo. E aí o que o dólar para aqui, ó? No 10R, nos 60 minutos, para e ficou o dia inteiro engasgado aqui na minha média 89, que é uma situação de resistência. Região de média, suporte, resistência, né? Funciona para isso. Ficou o dia inteiro engasgado aqui e não evoluiu. Olha só o range dele de hoje, uma porqueira. E o pessoal reclama porque perde dinheiro, ganhou dinheiro ontem, de repente ganhou dinheiro anteontem no índice, acaba devolvendo hoje porque quer tradear demais, porque não tem um conceito bem definido, né? Acha que entrar no intradiário é sair fazendo uma pancada de operações e com isso vai ganhar dinheiro, vai enriquecer, né? E eu vejo assim, outra dica, o pessoal que está iniciando ou que está com vontade de aprender um pouco mais sobre a nossa estratégia, sobre Renko, né? Tentar... eu sei que o iniciante ou quem tem pouco capital tem que ser agressivo, mas essa agressividade, ela exige que vocês tenham um pouco mais de cautela, né? Tentar aprender alguma abordagem, aplicar essa abordagem no dia a dia, entender o conceito de payoff ou de taxa de acerto, né? E não ficar naquela que a grande maioria fica. Poxa, eu vou fazer trocentas operações por dia de scalping, né? E todo mundo esquece de uma palavrinha chamada custo operacional,
né? Custo. E aí, né, eu acho que só com experiência de tela ou mais tarde, vocês se conhecendo vão entender o que eu estou falando, né? Tem que tomar muito cuidado, né, com isso, né? Então, gente, dando continuidade aqui ao esquema do retorno à média, né? Eu vou avançar aqui. Eu vou tirar minha câmera. O que é o retorno à média? Eu botei ali em cima, retorno à média barra divergência de MACD. Né? Eu vou explicar também que muitos me pediram para conversar sobre esse indicador que eu utilizo. Vou tentar, né, uma palavra rápida hoje. Como eu havia dito, né, eu havia falado, o retorno à média, para mim, é uma abordagem que requer muita cautela. Para mim, eu considero uma das mais difíceis, né? Mas tem uma alta taxa de acerto, né? Esse retorno à média, ou trade contra a tendência, né? Também a gente conhece. Para mim, o gráfico no diário, o gráfico com mais volume, mais memória, ele tem muito mais eficácia. Eu gosto muito de associar o gráfico diário com o intradiário. Como assim? Eu estou pegando o gráfico diário, subindo, voltando, corrigindo, e de repente é aquela história. Ele dá uma esticada e encontra uma região de suporte, de resistência aqui em cima, né? Ou uma marcação que você tenha no seu gráfico, alguma coisa desse tipo. Isso, para mim, é interessante no pregão do intradiário, no dia seguinte, observar que o diário chegando numa região de fortíssima resistência, eu posso ter uma expectativa aqui de retorno para a média. De repente, eu estou aqui tendo uma média que eu utilizo muito no diário. Gosto muito. Ó, média 21. Para mim, ela baliza, inclusive, o intradiário. Essa média, para mim, é fantástica. De repente, ela está aqui, ó, passando, e eu entendo que o diário chegou na região de resistência, eu posso ter o quê aqui? Uma abordagem de retorno para a média, uma correção, né? E tentar aproveitar isso aqui no intradiário, né? Então, o intradiário, como eu tinha falado, a gente tem que sempre se preocupar com confirmações, porque ele sempre tem um nível maior de subjetividade, né? E essas confirmações, quando eu falo, gente, é mais ou menos assim, o cara chega, ele acha que o preço caiu demais, e isso no retorno à média acontece, tem pessoas que usam isso, caiu demais ou subiu demais, tem que retornar para a porcaria da média. Ah, tem que fazer um Fibonacci. E muitas vezes as pessoas ficam nesse achismo e ele pode muito bem não retornar para a média, ele pode muito bem ensaiar que vai retornar para a média e fazer uma correção lateral e voltar a cair a favor do viés que a gente vinha observando, ou subir a favor do viés que a gente vinha observando. Então, por isso que eu acho que a gente tem que se preocupar com confirmações, né? E assim, algumas características que eu vou comentar com vocês nos exemplos, né? Ela define, por exemplo, se a gente vai ou não arriscar, assumir esse risco, né? Eu acho que no intradiário, eu sempre falo isso, que a gente tem que assumir risco e aceitar o risco dentro daquele modelo, daquele conceito que a gente estava comentando, né? Se eu pratico taxa de acerto, se eu pratico payoff, se eu quero um mix dos dois. Eu hoje pratico payoff e eu sei que tem uma certa combinação com taxa de acerto, e a taxa de acerto para mim hoje, a estratégia Force que a gente desenvolveu, elaborou, ela me mantém acima da média do mercado. Então, para mim é o melhor dos mundos. Se essa estratégia mantém uma taxa de acerto acima da média do mercado, se eu estou trabalhando com um payoff da forma que eu gosto, né, eu boto R$1 de risco, eu quero 2. Né? Para cada R$1 que eu estou ganhando risco, eu quero 2. E eu trabalho com alvo, né? Eu não gosto de fazer realização parcial. Quando eu estou com um feeling, eu estou muito disposto, estou entendendo que o mercado está muito direcional, eu mato e fico com um residual. Aí alguns até brincam que isso aí é fazer parcial. Eu não gosto. Por que eu não gosto? Por conta daquilo que eu falei com vocês. Custo operacional. Né? Isso no médio e longo prazo faz uma diferença danada. Aqui, eu nos exemplos vou tentar mostrar para vocês um pouco do como é que eu uso o MACD para olhar divergências. Eu não opero indicador, a gente opera preço. Esse indicador aqui é um filtro,
né? E eu gosto dele por quê? Porque ele é um indicador de tendência, de momento. E a nossa estratégia, toda ela é montada para tendência, né? E as pessoas, de novo, os iniciantes, ficam perguntando para a gente, eu vou pegar o Force, lá com o pessoal do 2MV, para poder fazer scalping. Pode? Pode. Mas será que ele vai ganhar dinheiro só fazendo scalping? Ou ele tem que entender que isso aqui, ó, com que vocês estão estudando, é para vocês tentarem atingir um alvo, participar de uma tendência. A gente ganha dinheiro nisso, gente. Esse negócio de, eu tô com o Force que eu vou fazer só scalping. Cara, tem que ter uma elevada taxa de acerto, tem que ter uma baita de uma experiência de tela. O mercado é complicado, né? É uma opinião minha. Tudo que eu falo aqui é opinião minha, pessoal, tá, gente? Esse retorno à média, minha sugestão é de explorar trades nesse horário aqui, ó. Ou seja, o primeiro ciclo de mercado, geralmente, é ciclo de impulsão. O segundo ciclo, que é horário de almoço, é ciclo de parada, né? O pessoal está almoçando. E, geralmente, esse ciclo mais errático, não tem muito volume, o que acontece? Onde a gente observa mais esses retornos para a média, né? O índice impulsionou de 9 até meio-dia, 1 hora da tarde. Aí você pega o horário até 3 horas da tarde que ele fica retornando para a média ou fazendo a correção lateral, né? O dólar. Então, são ciclos de mercado que eu coloquei aqui, ó. A gente tem um primeiro, geralmente, estatisticamente, é um ciclo de impulsão. Quando ele não faz a impulsão é porque o dia vai ser uma porqueira, vai ficar errático, vai ficar consolidado, né? Vai ficar enjoado. Avaliar como está o comportamento do preço em relação à média. A média que vocês utilizam. Eu, por exemplo, uso a média 89 no intradiário, né, como um filtro. Tem pessoas que gostam da média 200. Não tem problema nenhum. Mas como é que está o comportamento do preço em relação às médias que vocês gostam de trabalhar? Né, para vocês olharem justamente aquela questão dos níveis de sobrecompra, sobrevenda, distorções, que eu vou tentar conversar um pouco sobre isso aí, né? E a questão que eu comentei, o uso do indicador True Range. Eu uso muito ele, olhando ele no diário, né? No intradiário, eu gosto muito daquela questão do stop móvel, né? O alvo, né? Mas também olho. Vai dizer que eu não olho, eu também não ingesto muita coisa. Eu olho. Por quê? Se eu estou lá no dólar e estou entendendo que o 5R, que eu estava mostrando para vocês naquela hora, está com a volatilidade, de repente, 4 pontos ou 5 pontos, eu posso entender que se eu estiver assumindo um risco nesse tick e trabalhando mais ou menos com isso aqui de stop e jogando meu alvo 2 vezes para cima, é o que eu busco, né? E aí eu posso entender que se eu estou trabalhando no 5R, o dólar subiu para cacete, pô, a média que eu gosto está aqui embaixo, preço está aqui em cima, é um horário adequado, encontrou uma resistência. Eu posso entender, de repente, que esse intervalo aqui, ó, né? De repente eu tenho 10 pontos, eu estou dentro desse raciocínio, eu estou correndo um risco de 4, né? Pontos, 5 pontos, eu vou tentar explorar esse retorno para a média, né? Mas não vou querer também 100% disso. Né? Eu, no contra-tendência, ao longo de um tempo, eu escrevo muito mal, hein? Desculpa. Ao longo do tempo, o que eu faço no contra-tendência? Eu tenho aqui o exemplo aqui da média, o dólar subiu demais, encontrou resistência, agora está ensaiando o retorno para a média. Se aqui dentro eu estou enxergando uma quantidade de pontos, eu não quero pegar 100% disso, eu não forço a barra, entendeu? Então, por exemplo, se aqui dentro, nesse exemplo, tem 10 pontos para esse retorno para a média, e eu estou correndo aqui 4 pontos, para mim, jogando esse risco para baixo 2 vezes, por exemplo, eu elimino ele com 4, mais uma 8, 8 para mim tá bom. Entendeu? Ou, de repente, se eu perceber que o negócio estava descendo para a média, começou a engasgar, eu mato o trade. O intradiário, a gente tem que estar atento com essa movimentação, né, que acontece, mudança de comportamento a todo instante, né, essa imprevisibilidade. Então, eu não forço muito esse trade de retorno para a média, né? O índice tem lá 300 pontos aqui para retornar para a média. Pô, cara, eu pego 150, pego 200, tá bom demais. Eu estou participando disso aqui e estou me ajudando a construir minha meta no dia a dia.
Tudo bem até aí, Marcão? Tranquilo? Tá vendo alguma pergunta ou tá tranquilo o negócio? Tudo tranquilo, pode ir tocando aí. Então vamos lá. Alguns exemplos aqui no gráfico, né? Para a gente poder tentar ilustrar aqui bem a coisa. Olha só. Situação aqui do pregão aqui do dia... Tudo gráfico recente, né? No início aqui, do pregão do dia do 1º de setembro, né? O que eu estou tentando mostrar para vocês aqui nesse exemplo? Eu me preocupo, como eu falei, muito. Aqui eu estou com 3R e estou com 5R. Aqui é a minha média, que funciona como filtro para mim, é 89. Dólar caiu, né? O que a gente observa aqui? Ele volta aqui, não é isso? Olha, aonde ele apoiou aqui num suporte marcado por mim, empontilhado aqui do anual. Aqui, a minha média no 3R começou a embarrigar e o preço trabalhou acima, apoiou nela. Eu posso entender que isso aqui está fazendo esse movimento aqui, olhando aqui para um movimento maior do 5R, vindo aonde? Na média. Eu posso entender que, de repente, essa situação aqui, que ocorreu aqui no 5R, essa queda do dólar, apoiado nesse suporte, ocorreu uma distorção, uma sobrevenda. Se a gente estivesse aqui olhando o Trend, né, porque eu não deixei ele aberto, quanto ele está afastado, quanto tem de média, de volatilidade, e afastado disso aqui. Tem, vamos botar ali 5 pontos, de repente aqui tem 20 pontos afastado, até 3, 4 vezes acima da média, opa, acende uma luz amarela para mim. Eu posso entender que, de repente, aqui eu tenho uma sinalização de preço, fazendo esse fundo no MACD, aqui ele cruza a linha zero, deixa uma barriga, aqui tem um preço fazendo um novo fundo, preço, ó, fundo mais baixo, e olha o MACD. Isso aqui é uma divergência de baixa. Aí eu tenho conjugado uma divergência no MACD, o dólar apoiando no suporte do anual para mim, depois de uma queda forte. Aqui, inclusive, ele deixa uma falha de fundo, que a gente é perfeitamente visível aqui. Aqui o preço começa a trabalhar acima da média 89, no 3R. Olhando o 5R, eu sei que tem chance dele vir aonde? De repente ele vem aqui nessa média 89 do 5R. Eu tenho como explorar isso aqui para ganhar dinheiro? Por exemplo, nesse pregão? Tenho. Aí entra aquela situação, eu tenho que encontrar risco e retorno. Então, de repente, pela volatilidade do trend, eu estou encontrando um risco e estou encontrando um retorno satisfatório. Vou forçar muito esse trade? Não. Eu estou com uma expectativa aqui, de repente ele vir aqui, ó, que coincide fechar esse gap também. Então, é uma conjugação de fatores, né? É uma abordagem que você tem que ter confirmações, é uma abordagem eficaz, né, que muitas pessoas utilizam, mas utilizam sem alguns critérios pré-definidos, é isso que eu estava comentando naquela hora com vocês. Muitas pessoas entram aqui e simplesmente falam, esse negócio caiu demais, tem que voltar para a média. Não está preocupado em verificar risco, retorno, alguma confirmação, aí fica no achismo. E muitas vezes ele, de repente, esperou isso aqui e entrou, se esse negócio engasga e começa a voltar, mata o trade na hora. Entendeu? Porque ele tem que entrar e o negócio tem que ir. Se não vai, bicho. E a gente sabe que muitas vezes, dependendo do horário, que geralmente é o horário da tarde, o trade ele é mais arrastado, mais lento, né? Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte: se ele não for, se ele ficar aqui lateralizando e voltar a ensaiar para continuar o movimento prévio, mata o trade. Entendeu? É aquilo que eu falei, nós não vamos acertar 100% das vezes. Mas quando eu acerto, eu quero a minha relação 2, 3 para 1. Quando eu erro, eu mato. Né? Eu vou perder, eu estou arriscando aqui 1, né? E quero 2. Se eu errei, eu vou perder 1. E se eu acertar, eu ganhei 2. Eu vou acertar 100% das vezes? Jamais. Não existe isso no mercado. Mas o que não pode acontecer é a galera que entra e de repente está correndo um risco de 2 e está querendo 1 de alvo. E aí o negócio começa a embananar, ele vai, move stop, retira stop, porque não, o preço obrigatoriamente tem que retornar para a média, porque caiu demais, subiu demais, né? Assim que a gente escuta no dia a dia. Então, aqui é um exemplo clássico, né? Vou tentar reforçar com vocês isso aí, da forma que eu gosto. A gente está vendo o dólar caindo aqui, o sabor caiu.
bateu na região de suporte. Eu estou vendo aqui divergência. A minha estratégia forte até apaga aqui, ó, né? Ele volta aqui, de repente, ó, nós estamos vendo aqui no 3R acontecendo esse movimento. Eu espero ele trabalhar acima da média 89. Eu estou vendo o MACD, inclusive, aqui, ó, já cruzando a linha 0 para cima. Meu FOSS aqui apagado, ele só acende aqui, ó. Quando ele está mais ou menos rompendo aqui, ó. Então eu tenho o FOSS aceso aqui, ó, no 3R. Eu tenho um trecho a ser trabalhado, que é mais ou menos esse alvo aqui, ó. Isso aconteceu agora, é recente, gente, tá? Vamos lá, se alguém quiser perguntar, aí, Marcão, você me fala, tá? Vamos avançar no outro exemplo aqui. Olha só, isso aqui, gente, uma coisa até que eu esqueci de falar, o índice futuro é até melhor do que o dólar para esse tipo de abordagem, por causa da volatilidade, na minha opinião. O dólar é muito enjoado, o dólar tem se mostrado enjoado, né, nos últimos meses aí, né? Tá fácil não. Olha só, aqui a gente tem uma situação aqui, ó. Eu tenho dólar no 4R, nesse exemplo, caindo aqui, ó. Inclusive aqui abriu até a nossa estratégia, ofereceu aqui uma sugestão de que aqui, ó. Apresentou uma distorção. Da média, eu costumo olhar muito 20 pontos para cima. Passou de 20 pontos, eu já começo a ficar preocupado. Aí a galera, de repente, acha que isso aqui tem que continuar caindo. Eu já estou olhando, de repente, um FOSS apagar, já estou olhando, de repente, um MACD começar a cruzar, já estou olhando a distorção. Aí eu tento explorar o que aqui? Né? Eu estou enxergando alguma divergência, eu estou enxergando algum suporte, eu estou enxergando a distorção, né? De repente, lá no 3R ele faz uma falha de fundo. Para quê? Para assumir um risco, objetivando um alvo. Se der errado, mata o trade. Deu errado, né? Mas estatisticamente é interessante, né? Ele volta aqui, ó, aonde? Na média. E agora aqui? Bateu na média, volta a cair. Olha só, eu tenho de novo aqui todo o start da minha estratégia, MACD, FOSS validando. Olha só, tradeaço, ó, né? Esse dia aqui, inclusive, abriu com gap, né? Olha só, aqui, de novo, ó, só um minutinho, Marcão. Rompimento, que eu estava citando naquele webinar que eu fiz de linha d'água, né? Trade evoluiu. Mas olha só o tiro que ele deu da média. Vou dar um exemplo agora para deixar o Marcão falar. Olha só, nós estamos vendo esse movimento aqui a partir da média. Isso aqui não tem uma distorção presente, gente? E aí, de novo, ó, eu deixei um rabisco aqui em branco de propósito. Tem gente que acha que isso aqui está abrindo a estratégia, vou vender, o FOSS abriu. Eu não vendo uma porcaria dessa. Eu prefiro ficar fora do trade. Se eu realmente for, é porque eu vou com a mão muito pequena, mas eu não vendo isso. Por que eu não vendo? Eu já estou enxergando isso aqui, ó. Estou enxergando o meu FOSS perder a coloração. Ou seja, novamente, a distorção, uma certa divergência, né? Um movimento esticado, prévio esticado. É isso que a gente tem que ter de entendimento no intradiário, né? Porque senão a gente ingessa a coisa e fala, não, eu estou vendo aqui o box branco e abriu o vermelho. Eu vou vender essa bagaça. Cara, você pode até vender. De repente, para um scalp, você pegou até um scalp. Agora, para alvo, para tendência, depois de um tiro desse aqui, ó, né? E esse afastamento presente é porque eu não deixei o two-range ligado. Falei, Marcão, alguma pergunta? Tem sim. Deixa eu só lembrar o nome aqui do Alan. Tá falando alguma coisa ali do MACD, né? Perguntando a sua configuração. E aí eu tenho também uma pergunta para fazer a você, né? E o pessoal também quer que você explique um pouquinho mais as entradas aí desses trades, né? Mas a pergunta é o seguinte... Você falou uma porção de coisa aí. Eu vou pontuar agora, peraí. O pessoal quer saber o seguinte, a questão do MACD com o True Range, como é que você faz para filtrar essas possíveis marcações, entendeu? Entre o True Range e o MACD para dar a entrada no trade aí, para você dar mais algum então, pera lá. Faz a pergunta, anota aí, entra no segundo, senão eu vou esquecer. Olha só, True Range, gente, ó, que eu falei, que eu expliquei para vocês naquela hora, eu olho muito ele no diário. No intradiário, ele me dá um apoio, que eu falei, sobre stop e alvo. E olho também a sobrecompra e sobrevenda. Não vou dizer que eu não olho. Mas ele é um indicador de volatilidade que me ajuda muito a observar isso.
a questão da média, da volatilidade, para alvo e para stop, né? Que eu falei aquela hora explicando. Eu posso, se der tempinho, se der um tempo, ou na próxima eu falo mais. A questão da sobrevenda e sobrecompra, na questão do dólar, por exemplo, eu uso essa média como filtro aqui. Quando ele afasta 20 pontos dela para mais, 20 pontos para mais, eu já fico já atento. E se o true end está me marcando aqui nesse caso, um exemplo, 5 pontos de volatilidade, e com essa descida aqui, ele está com a distância de 20 pontos, entendeu? O preço da média tá, vamos botar aqui, 25 pontos. Opa, tá quantas vezes acima da média do true end, entendeu? Ah, vamos simplificar o cálculo. De repente, o true end está me mostrando 5 pontos, a média da volatilidade. Ele caiu aqui 15 a 20 pontos. Ou seja, tem mais... Pô, eu desenho muito mal, hein? Pelo amor de Deus. Precisando aprender com você, hein, Marcão? Ele está aqui, afastado da média, 20 pontos. E a minha média da volatilidade nesse tique está de 5. Cara, isso me chama atenção. Eu estou vendo o MACD... que a calibragem que eu utilizo, que eu me dou muito bem, é essa aqui, ó, que é para quem perguntou, 55, 21 e 13. O que é o MACD, gente? Nada mais é do que como eu falei, um indicador oh meu Deus do céu, de momento, né? Ele é uma convergência e barra divergente de médias móveis. Ele é simples, é um rastreador, né? É eficiente como um rastreador, né? Ele transforma duas médias móveis, né? No caso aí exponencial, eu uso, né, média aritmética, né? Ele é um seguidor de tendência, né? Ele é um oscilador de momento que ele vai subtrair mais ou menos assim o valor da média mais curta pelo valor da média mais longa, né? Mas eu olho muito ele com essa calibragem que eu estudei. Opa, acabei passando aqui o negócio. Como é que eu volto aqui? Não volto mais, né? Não, tem que tirar a canetinha e pôr para trás de novo aí. Pera aí. Como é que eu volto mais? Enquanto isso, estou respondendo aqui a pergunta do pessoal, Richard, falando sobre os rancos, né? Não, o pessoal perguntando por que você utiliza os rancos mais altos. Que tem a ver para deixar a tendência mais clara, tirar um pouco do ruído, etc. Né? Isso. O que você está querendo fazer aí? Eu fiz um... Você está com um gráfico aberto. Pera aí. Deixa eu fazer um negócio aqui. Agora foi. Eu acabei fazendo cagada aqui. Eu tava nesse gráfico, né? Você tava nesse e passou pro um que veio depois desse. Então, eu tava explicando aqui o MACD, muitas perguntas aqui, vamos parar para poder explicar para a galera aí. Então, gente, o que eu tava falando sobre o MACD, a gente tem que entender, vocês de repente estão querendo conhecer um pouco, a gente pode até falar outro dia com mais detalhes, mas qual é o objetivo do MACD para mim? Né, como esse rastreador, né, como esse indicador de momento, eu gosto muito de ver a questão dos cruzamentos dessa linha zero aqui. É uma linha zero imaginária aqui. Opa, passei de novo. Pô, o que está vendo aqui nesse negócio? Essa linha zero aqui, essa linha imaginária, esse cruzamento aqui, eu olho muito ele para divergência, né? A divergência que eu falo, né, como um indicador, como filtro, é isso aqui, gente, ó. Vou tentar botar em vermelho aqui. Preço. Ó, eu tenho um preço fazendo esse topo aqui, concorda comigo? Aqui ele cruzou a linha zero para baixo, fez uma barriguinha. Aqui eu tenho um preço fazendo novo topo. E aqui eu tenho mesmo nível com essa barriguinha aqui, preço
fazendo esse topo, um topo mais alto aqui, e aqui do mesmo nível. Estão vendo? Isso aqui, para mim, é divergência. Então, eu busco isso muito no meu dia a dia. E aí, de novo, ele deu essa impulsão aqui, ó, partiu da média, inclusive aqui em linha d'água. Eu tenho uma divergência presente. Aqui, ele começa a me sinalizar o quê? Uma exaustão disso aqui, meu fóssil apaga. De repente, eu posso entender que aqui eu tenho uma alternativa de retorno para a média. Ele fez uma impulsão e faz uma correção. Estou enxergando o que aqui? A possibilidade de fazer um trade? De repente, eu tenho aquela situação de risco e retorno. É fácil? Não é fácil, não tem nada fácil no intradiário, mas são abordagens que vocês têm que conhecer e têm que experimentar. Olha só, aqui eu tenho uma impulsão. Chegou aonde aqui, ó? Numa resistência marcada aqui em grafite comigo aqui, que é o semanal. Ó, resistência. Aqui eu tenho o quê? Uma distorção presente em relação à média. Aqui eu tenho uma falha, de repente, de topo, falhando até num tique até mais agressivo, né? E aqui eu tenho essa situação aqui, ó. Meu fóssil apaga, eu tenho o MACD cruzando, ó, já fazendo esse histograma decrescente aqui. Eu tenho um conjunto de informações que, após uma puxada dessa forte, ele pode estar ensaiando o quê? Um retorno para a média, um movimento corretivo. Nesse caso aqui, ele retornou até muito mais, né? Mas eu não tenho como adivinhar. Mas eu sei que se eu puder buscar um bom negócio aqui, eu faço. De repente, não é o melhor exemplo, porque o cara, de repente, foi entrar aqui, tinha uma linha d'água lá no meio do caminho, né? Como é que ele ia ter certeza que ia passar? Mas foi um trade que aconteceu, né? Aqui, de novo, olha, ele vem descendo, encontrou o quê? Um suporte. De novo, eu tenho uma distorção entre o preço e a média. É aquilo que eu estou reforçando muito esse conceito com vocês. E aqui eu tenho fundo, MACD, fundo no preço mais baixo. Olha o MACD aqui, ó. Está me sinalizando o que aqui? No mínimo, a exaustão dessa queda. Olha só, né? Não sei se está visível para vocês. Apagou o fóssil, cruzou aqui. Cara, de repente eu posso assumir um risco, entendendo aqui um risco e um retorno. De repente participar disso aqui, alguma coisa, é o retorno para a média. São abordagens que eu estou tentando trazer no gráfico para exemplificar para vocês. Vamos para uma outra aqui. Tinha uma outra pergunta, Marcão, que eu acabei interrompendo você, que você ia fazer. Falei. Tem a pergunta do pessoal para saber a configuração do seu MACD tá aqui, eu já falei, 55, 21, 13. Tem outras perguntas aí, o porquê que você utiliza os rankings mais altos, né? Eu acabei respondendo lá, mas você quiser complementar. O renko mais alto, gente, olha só, todo webinar tem essa pergunta. O renko, o que eu expliquei aquela hora, nós vamos nos conhecer, né? Nós vamos definir como eu gosto de trabalhar, de operar. Eu quero ser scalping, eu quero pegar alvo, eu quero pegar tendência, não interessa. O que a gente tem que entender é que eu definindo o tamanho do tique, no caso do dólar no renko, 5R, se eu sei que o tique no dólar é 0,5, eu sei que se eu definir o 5R, eu tenho aqui 25 pontos. Eu vou ter 20 pontos no box, mais o outro 5 abrindo o outro box com agressão, né? Com ESC e bid. Eu defini que eu quero o dólar no 3R. 3 vezes 0,5, eu sei que eu vou ter aqui um box de 15 pontos. Não é isso? 15 pontos não, desculpa. 1,5, né? Eu vou ter um ponto e vou ter mais 0,5 abrindo o outro box. Aqui não são 25 pontos, aqui é 2,5, né? E vou ter o 0,5 abrindo outro box. Mas o que eu estou definindo aqui? A amplitude desse box que facilita para mim a questão de gerenciamento de risco. Eu sei que ele vai formar nesse padrão, né? Eu sei que se eu botar aqui 2R, 3R, 4R, são tiques agressivos, pela volatilidade que a gente estava enxergando naquela hora lá no Trend, né? Pelo tamanho da amplitude desse box. É a mesma história de eu chegar e falar com vocês aqui, ó. Vou tentar mostrar isso na prática aqui para vocês aqui, ó.
principalmente para quem tem dúvida. Olha só, eu vou botar aqui o gráfico do dólar aqui no 1 minuto. Ó, 1 minuto nem dá, né, porque está em linha. Vou botar 2 minutos. Vamos pegar o dia de hoje. Qual é a amplitude desses candles em 2 minutos aqui do dólar, gente? Né? Olha só. Olha a variação dessa porqueira aqui, ó. Ó. A amplitude desses candles, na maior parte do pregão, ó, da maioria das vezes, olha, isso aqui eu ganho dinheiro com uma porcaria dessa? Não tem como ganhar dinheiro com isso, gente. Entendeu? A não ser aquele cara que vai ter uma leitura fantástica, usando apoio de fluxo, de book, trabalhando com a cacetada de contrato, o cara quer extrair 1,5 ponto, 2 pontos para poder fazer dinheiro, fazer financeiro. Eu não discordo, né? Porque eu acho que quem tem capacidade, capital para isso, experiência, quer focar no financeiro, beleza, o cara quer fazer scalping, aí ele vai fazer um trade só e dar o tiro dele. Agora, a grande maioria não tem essas condições. Mas o que eu estou chamando a atenção é a amplitude, entendeu, desses candles, desse movimento. É a mesma coisa no renco. Se eu coloco, quanto mais eu coloco um renco agressivo, eu vou ter menor amplitude, eu vou estar muito mais sujeito às alterações, mudanças de comportamentos que ocorrem e fica tomando stop, violinada de bobeira. Agora, se eu estou olhando para um gráfico que a gente entende que naquele comparativo um 10R ele puxa para uns 60 minutos, um 5R para uns 15 minutos, eu vou ter um pouco mais de consistência aqui dentro. Aí sim eu estou pegando um movimento que tá mostrando para mim que está subindo ou está caindo, eu vou olhar lá para o 3R, para o 2R, para refinar o meu trade. Mas a minha tomada de decisão tem que estar aqui. Eu tenho que estar olhando para um tique com amplitude maior, né? Que eu vou ter um pouco mais de segurança para entender que se eu estou comprando aqui e meu stop está aqui atrás do box branco, eu tô com um stop aqui de 5, 6 pontos. Cara, com a estratégia me indicando isso, a chance desse trade sair vitorioso são muito grandes. Agora, se eu olho para o 2R, olho para o 3R, fica aquele zigue-zague doido, entendeu? E aí fica tomando stop de bobeira, né? Então, veja bem, o que eu queria reforçar. Poxa, se vocês gostam do ruído, né, tem que saber trabalhar o ruído. E não é qualquer um que sabe. Vamos botar aqui o índice futuro. Por isso que eu vejo muita gente sofrendo e perdendo dinheiro. Isso sou eu falando. Vamos botar o índice aqui, ó, futuro. Qual é a amplitude desses candles aqui, gente? Ó, olha só. 40 pontos, 30 pontos, 25 pontos. Como é que você ganha dinheiro numa porcaria dessa? Dá para ganhar dinheiro? Pô, eu pelo menos eu vou ter que ter uma associação aqui de gráficos. Né, eu vou ter que, de repente, ter lá o 15 minutos, 5 com 2, 15, 5 com 1 minuto. Agora, o cara fica neurótico só nisso aqui e a maior parte do tempo ele papa stop da gente. Fala aí, Marcão. Não, é que assim, precisa ficar claro, né, para todo mundo, da vantagem que você tem, né, em ter essa configuração gráfica na tela, né, e a abordagem que você está utilizando ali, que é o retorno na média, ela é implícita e ela é eficaz justamente para quem se apoia em médias para fazer esse trade. Né? Claro. E claro que além da média, você pode usar um indicador ou um oscilador como o True Range, como o MACD, como bandas de Keltner, de Bollinger, tanto faz, né, para te servir de apoio nesse ambiente de trades, né? Mas nada substitui as demais abordagens. Uma abordagem de retorno à média é uma abordagem de complemento à abordagem anterior, né? Então são tipos de trade que você precisa, claro, sempre associar a esse tipo de estratégia, né? E aí, Roger, tem algumas perguntas no chat aí que eu até fui respondendo, né? Perguntas até que simples, né? E assim, o grande trunfo, né? Eu acho que você pode, de repente, dar uma reforçada aí para encerrar, é essa questão de usar, né, indicadores e osciladores para fazer essa abordagem do retorno à média que você falou. Espera só um pouquinho, Marcão. Vamos ver se o Fagote permite, depois eu fico mais uns 15 minutinhos conversando com a galera aí. Deixa eu concluir os slides, porque tem muita coisa para mostrar aqui ainda, tá? Eu me atrasei muito naquela primeira explicação. Olha só, depois a gente abre para pergunta aí, tá? E se não esgotar, a gente bate papo semana que vem. Olha só,
Aqui eu tenho o dólar de novo no 3R. Eu tenho aqui subindo. Subindo. Não está subindo? Está subindo. Aqui, inclusive, ó, né? Uma questão de que eu botei aqui em scalping ou aguardar a confirmação, porque aqui é um 3R, né? Agora, o cara pega isso aqui e olha de novo aquilo que eu falei, ó. Eu tenho topo no preço, topo mais alto no preço. Olha a setinha que eu botei aqui. O que eu tenho aqui embaixo, gente? O cara acha que aqui abriu a estratégia, eu vou comprar. E se ele vai para scalping, ele botou no bolso. Se o cara tá achando que isso aqui vai subir mais 50 pontos, olha só, isso aqui é um filtro de proteção para mim. E aí eu começo a olhar a distorção, eu começo a olhar a possível divergência, inclusive o meu FOSS apagando, o horário. O que eu tenho aqui? Um trade de retorno para a média. Eu tenho uma divergência presente, né? E eu também, nessa situação aqui, ó, eu até coloquei, eu não entro nesse tipo de trade. Pô, mas o FOSS abriu aqui, ó, eu não entro, entendeu? Vai sem mim, não é o horário que eu gosto de operar dólar. Por que vai sem mim? Porque isso aqui, ó, não está me apoiando. Se a gente define, principalmente vocês que estão iniciando, algumas condicionantes, eu tenho as minhas. Então, para mim, se eu quero fazer um trade nesse tique mais agressivo aqui, eu tenho que ter todas as minhas condicionantes atendidas, senão eu não entro. Eu tenho trade o dia inteiro, né? Eu tenho pregão o dia inteiro. Eu estou a fim de fazer dinheiro, minha meta, e não ficar correndo risco. Eu vou assumir risco, mas com atendimento de algumas coisas, algumas condicionantes, não no achismo. Esse tipo de trade eu não entro, né? O FOSS, inclusive, abriu a compra aqui, ó, para scalp, até ofereceu. E eu sugiro para vocês que gostam de operar o tick agressivo ou o candle agressivo, a focar em scalping, né? Como é que você vai trabalhar aqui uma situação mais direcional, né? Aqui está de propósito uma tela só, né? Mas vamos lá. Vamos no outro exemplo aqui. Esse aqui é um exemplo também... Ah, não, aquilo eu já passei do dia 1º, aquela hora. Ó, aqui é um outro exemplo. Eu tenho um gap. Ó, aqui o gap. Uma primeira movimentação do dólar. De novo no 3R, nesse dia aqui, 1º de setembro. Ó, caiu. Posso vender? Né? Ou não? Voltou aqui um pouco, né? E agora? O cara mais agressivo, ele startou aqui. Aqui foi até payroll, dia do payroll. Eu tenho média, o preço está abaixo da média, tem MACD apoiando, tem meu indicador apoiando. Taca a venda nesse negócio. Aí ele caiu, ó. Ganhamos dinheiro. De repente, a gente começa a entender que ele volta aqui, a galera, opa, vou vender aqui. A estratégia abriu de novo. Eu não vendo uma porcaria dessa do dia nenhum. Por quê? Eu começo a enxergar isso aqui, ó. Né, a exaustão dessa venda. E começa a enxergar aquilo que eu falei. Quanto ele já distanciou da média. Eu estou num tique agressivo. Entendeu? Se ele distanciou mais de 20 pontos, me acende luz vermelha, amarela. Né? Se ele cair, Rotier, não tem problema nenhum. Eu já ganhei dinheiro aqui. Ó. Agora eu quero entender que ele vai ter que respirar aqui. Ou ele vai fazer uma lateralização para poder a média se aproximar, ou ele volta na média aqui. Ó. Ele voltou na média aqui, ó. E aí a gente, de novo, tem aquele desenho que eu estava comentando com vocês. Né? Eu tenho algum suporte aqui importante, eu tenho a distorção presente, eu tenho, de repente, uma falha no tique até mais agressivo ainda. Né? Eu estou olhando, de repente, o true range, aquela média de volatilidade, eu tenho uma sobrevenda, eu tenho uma perspectiva de retorno para a média, eu posso assumir esse risco? Opa, de repente eu estou assumindo um risco aqui, ó, de 2 pontos, 3 pontos, que seja, mas eu estou objetivando alguma coisa a mais. E se ele fica aqui meio de lado e volta a cair? Sai fora, entendeu? Ele tem que evoluir, mesmo que seja devagar, mas tem que evoluir, né? Vamos lá, senão eu vou perder. Aqui é uma outra situação, ó. Eu tenho... Oh, meu Deus do céu. Pera aí, gente, desculpa aí, esse negócio que eu tô apanhando aqui, hein? Que voltar nesse negócio aqui quando eu apanho aqui. Espera só um minutinho aqui. Pessoal, você que está aí acompanhando o nosso webinar aí com a estratégia sobre o dólar, né? Uma das estratégias que o Rotier utiliza no dólar, não deixa de deixar o seu, deixar o like no vídeo, quase que não sai aqui.
Não esquece de deixar o like no vídeo aí. Olha só, 3R de novo. Dólar bateu, voltou na média, subindo. Estratégia até abriu compra aqui. Aí fez o quê? Um novo topo. Aqui, ó. Topo, topo, mais alto. Olha aqui, ó. Aquela situação do MACD que eu falei com vocês. Aí, de repente, ele volta aqui, deixou um topo duplo, um M, não sei o quê. Olha só, se ele sentiu isso aqui como resistência, e é uma resistência, marcou um topo duplo, com esse cenário aqui, com essa distorção, opa, de novo, força apagou, a galera tá achando que isso aqui eu vou comprar porque vai embora para as cucuia. Eu não quero comprar mais, eu tô querendo explorar isso aqui, ó. Entendeu? De repente, para poder fazer um scalping, de repente, mas é a visão crítica para não ficar perdendo dinheiro de bobeira. Ele abriu aqui, o cara tacou compra. Com isso aqui, eu não compro. Entendeu? A distorção presente, divergência, resistência. Então, é esse conjunto de informações que o preço está passando, né, para você tomar uma decisão. Né? Não tomar decisão porque abriu verde, abriu vermelho. Não, a estratégia, ela abre, ela já sinaliza, né, tudo. Agora, se você tem os seus filtros pessoais, ajuda bastante. Senão eu vou fechar os olhos em tudo que abrir branco e vermelho eu vou vender, abrir o branco e verde eu vou comprar. Não é bem assim que a banda toca. Para mim, entendeu, gente? Tem pessoas que querem fazer todas. Mas não, eu quero tentar entender que eu tenho 8 horas de pregão, eu quero entrar no mercado e poder fazer minha grana de uma forma que eu gosto. Qual é a forma que eu gosto? A forma que eu gosto, de repente, é que se eu entendi que aqui eu ganhei um troco, né? Ele bateu numa resistência, eu estou enxergando esse movimento aqui, cara, e eu posso ganhar um outro troco aqui, beleza. Entendeu? De repente, o dinheiro que eu ganhei aqui, eu coloquei em risco aqui, ó, uma parte dele para compor minha meta, beleza. Eu estou enxergando o meu payoff aqui, eu estou enxergando o risco e alvo, eu estou enxergando o atendimento do que eu gosto, é um contra-tendência, então a minha mão é menor. Eu quero tentar também não esquecer de falar isso com vocês. Aqui vocês jogam um jogo a favor da tendência, aqui vocês dão uma cacetada. Agora, contra a tendência, um terço da mão, né? Uma dica. Aqui, outro exemplo. Dólar, veio de cima para baixo na média, apoiou nela aqui, ó. Opa, Fibonacci. Foi lá na projeção de Fibonacci, não foi? Foi. Aqui, ó. Fibonacci está marcado na tela. Opa, fundo mais baixo, começamos a enxergar o que aqui? Aí vem aqui, opa, deixou uma situação da W, deixou Wzinho. Tá distorcido? MACD apoiando, força apagando. Posso assumir um risco aqui, ó, de retorno para a média? Posso. Entendeu? Estatisticamente, vocês vão ganhar dinheiro, né? Se não quiser fazer, não tem problema, ninguém é obrigado a apertar o botão. Olha aqui, ó, aí tá finalizando. O dia de ontem, pós 7 de setembro. Aqui, ó. Um exemplo clássico isso aqui, ó. Dólar caindo. Forte aqui, ó. Isso aqui é o índice, inclusive, ó. Eu botei o índice, que o índice é legal. Eu botei o índice no 15 e no 7R, ó. 15R puxando por 15 minutos e aqui puxando por 5 minutos. Vamos dizer assim. Caindo, não está caindo? Caindo, ó. Eu tenho 15R com aquela puxada forte, né, no dia 6. Encontrou algum nível de resistência? Tá a distorção presente? Olha o MACD, olha o força apagando. Aí vocês caem aqui no intradiário do dia 8, que eu vou tentar colocar aqui para não atrapalhar. A gente enxerga esse movimento aqui, ó. Ó. Né? E aí? O que nós estamos enxergando aqui no tempo mais agressivo, no tique mais agressivo? Esse retorno para a média aqui, ó. Toda essa puxada, ele retornando para a média. Muitas pessoas perdem dinheiro e ficam tentando fazer scalp. De repente, o cara que entrou pela estratégia com stop corretinho, ficou no trade aqui, ó. A maior parte do movimento e fez um tradeaço. Aí o cara entra aqui, toma stop. Aí, de repente, resolve entrar aqui, achando que vai despencar, toma outro stop. Entendeu? Então, essa avaliação, né, para quem trabalha com pouco capital, está iniciando, é bom e interessante. Ó. Olha só, é um movimento prévio importante. Bateu numa região importante, está sentindo o ruído fazer uma falha de topo, está sentindo, de repente, uma exaustão dessa compra, um force apagando aqui, porque aí você está tomando uma decisão com base no 15, no 10R, aí sim está olhando para o 7, para o 5.
E não ficar tentando tradar o 5, o 4, o 3, esquecer do tique maior. O tique maior, comparativamente, a gente está falando pela volatilidade e em Kendo, ele é onde vai ter mais memória. Você consegue estar aqui uma noção de 3, 4, 5 dias. Você tem um contexto maior aqui dentro. E aí, ó, é um trade que, de repente, o cara que entendeu essa abordagem ficou o dia inteiro, ó. E ele bateu direitinho na média aqui, ó. Ele retornou direitinho na média. E aqui dentro, no ruído, ó, o cara cansou de tomar stop aqui, mas ele veio descendo, ó. Mas sacaneando, né? Como normal, mas veio descendo. Aqui um outro exemplo bacana, que acho que é do dia dia 8 também, que ele começou o ensaio. Aqui, ó. Dia 11, que foi anteontem, né? De novo, ó. Eu tenho... Aqui não se preocupa com essa marcação não, que eu quero o robô, tá, gente? O meu robô que estava programado na hora lá, o robô do 2MV. Olha só, eu tenho aqui a média a 89 no 3R, né? Isso aqui foi dia 11 e pouco da manhã. Ele veio aqui para a linha d'água, ajuste. Aqui, inclusive, a estratégia abriu. O que eu posso entender desse movimento? Ele está mudando o comportamento. E aí eu estou entendendo que o dólar, num tempo, no tique maior, ele já estava me sinalizando que ele não queria mais cair. Ele estava enxergando e chegou numa região de suporte importante. Inclusive o MACD me mostrando essa sinalização e o Force apagando. Cara, de repente eu não quis fazer nada disso aqui, ó. Eu esperei romper linha d'água e ajuste, e quando a estratégia abriu aqui, o cara chega e faz 2 pontos, 3 pontos, bota no bolso e o negócio subiu, ó. Por quê? Aonde é que ele veio? Na média, retorno na média. Estava distorcido. Estava distante, ó. Aqui estava distorcido, ó. Ele ensaiou e ficou meio engasgado, meio que de lado. Aqui, ó, fez rompimento falso, inclusive. Aí bateu de forma agressiva para cima. Vamos ver o dia seguinte, a conclusão. Ah, não, tá no outro slide, ó. Aqui é o true range, ó. Deixa eu só mostrar esse slide, ó. A média 21 no diário. Olha o tamanho, a distância da média para o preço. Quanto é que está a volatilidade disso na hora? Está 3, 4 vezes maior? Isso aqui é uma marcação de semanal, ó. Um suporte semanal. Olha a mensagem que ele deixa dessa vela aqui, ó. Em candle mesmo. Olha só quantos dias ele vem caindo, ó. Da média. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias. Gente, essa festa acaba em algum momento. Ele vai lateralizar ou ele volta para a média. E o que aconteceu com o dólar? Entendeu? Isso todos vocês lembram. Aqui eu deixei até num novo formato, ó. Com sombra, ao invés daquele box automático. O que aconteceu? Ó, ele cruzou a linha d'água, acima da média 21, nesse formato 5R, veio aonde? Ó, olha onde é que ele veio, olha a pancada que ele deu. Isso tudo é aquele slide que eu estava mostrando no dia 11, ó, para vocês, ó. Ele começou o movimento aqui e, ó, muita gente fica sem querer acreditar, né, no negócio, né? E, ó, né? Aqui eu tô com o 5R e o 3R lado a lado aqui agora para vocês, ó. Aquele foi um movimento de dia 12, né, que ele começou no dia 11, inclusive o 3R ele passou aqui para cima da 89, né, ó, finalizou, chegou no dia 12, ó, que foi ontem, né, o paredão da linha d'água, do ajuste, que foi aquele webinar que eu passei, que eu comentei com vocês naquela vez. A galera fica em dúvida, né? Ele rompeu a máxima, foi embora. Ele continuou a subida dele, ó. Olha só. Aí agora eu abri o 10R. Por que ele continuou? O objetivo dele era vir aqui, ó. Ele está retornando a média. Ó, esticou, chegou na região de suporte. A gente tem aqui todo aquele cenário de distorção, de MACD. E, ó, desde o dia 8, onde ele começou esse movimento, ó. E hoje ele ficou engasgado aqui nessa região, respeitando ela, a inclinação dela. Daqui ele pode voltar a cair, ou se tiver realmente uma situação de falha, teste de fundo e voltar para uma onda 3 para cima e trabalhar acima dela, a gente pode ver um processo de reversão no dólar. Mas, ó, hoje ele ficou engasgado aqui. Todos vocês viram isso, né? Ah, isso aqui é um exemplo também do dia 12 do índice futuro. Aí acho que está fechando. Olha só.
Ó. Resistência, a distorção presente, né? Ó, resistência. Eu tenho aqui aquela sinalização que eu estou comentando com vocês, o FOSS apagando. Opa, posso testar um trade de retorno para a média aqui? De repente eu estou aqui no 10R, aí vocês estão olhando lá de repente o 5R, 6R, 7R, né? Olha lá. O robô até pegou a operação. O que aconteceu? A distorção, ó. Alguém sabe do resultado desse trade? Ele foi vindo, ó. É retorno para a média. Ó, 15 com 10. Lá a gente olhou só o 10. Aqui é o mesmo gráfico anterior, só que aqui repartido, ó. De novo, as pessoas ficam com medo. Mas, ó, eu tenho uma região de resistência, eu tenho aquela situação que eu olho, tenho força apagando, eu tenho a distorção presente, eu tenho uma tomada de posição aqui, né? E olha o tradeaço que foi. Isso foi no dia de ontem. Apesar de ter dado uma baita de um trade na subida, que a galera pegou com o Evandro, né? Falando aí, o pessoal que acompanha a gente. Ó, eu peguei esse trade aqui, ó. Alguns até pegaram, né? Esse trade aqui. Pô, mas foi um tradeaço. De quê? Retorno para a média. Né? Isso aqui é um slam do range. Pô, acabamos estendendo um pouquinho aí. Vamos ver se dá tempo de responder alguma coisa aí mais importante aí, Marcão, que você tenha filtrado aí. Acho que basicamente era isso, Rotier. É porque, de repente, eu elaborei mal esse webinar. Eu sabia que ia acontecer isso. Eu tinha muita coisa para falar e eu acabei falando meio atropelado. Eu vou ter que repetir essa dose aí no outro. Mas assim, o conceito do range, né? Como é que fala? O que eu quis comentar, a questão da abordagem, alguns exemplos. Quando a gente bota muito exemplo na tela, realmente ele demora a apresentação, né? Eu peço desculpas aí. Mas tem alguma pergunta que ficou mais relevante para trás aí, Marcão, que você queria perguntar? Não, a princípio não. Tem bastante dúvidas sobre MACD, sobre alguma configuração que se mostrou aí, etc. Mas, no princípio, grandes dúvidas não tem, não. Gente, pra gente encerrar, eu só vou dar um recado, principalmente para o pessoal que está iniciando. Nós temos um grupo hoje montado aí com essa equipe que está na tela para vocês. Né? Nós temos WhatsApp, nós temos Telegram, nós temos Facebook, nós temos e-mail. Cara, a grande vantagem dessa equipe é que todo mundo está à disposição para ajudar vocês, principalmente com a nossa chegada na Modal. Aqueles comentários que eu fiz inicialmente, mais visando os iniciantes, visando as pessoas que não conhecem muito o Renko, eu acho assim, gente, mercado, a gente tem o risco de investir sem objetivo. É comum a gente observar isso, né? As pessoas que aplicam no mercado sem objetivo ao certo, né? Isso acontece principalmente, na minha opinião, por falta de conhecimento, por falta de estratégia, né? E eu acho que a gente tem que ter esse script na nossa cabeça, tem que criar um script, tem muito bem definido, né? E para aquele iniciante ou para aquele cara inexperiente, cara, define 1, 2 abordagens, no máximo, se especializa nela e tenta ganhar dinheiro com ela. Aí, com o passar do tempo, né, vai ganhando experiência, vai avançando. Hoje, a nossa estratégia, ela apresenta isso mastigado, praticamente, para a grande maioria de vocês, né? Agora, tem a possibilidade de trabalhar com a nossa metodologia padrão, tem a possibilidade de trabalhar com box, com Renko, tem possibilidade de trabalhar com Candle, tem possibilidade de trabalhar com tape heurística. Tudo é possível nesse mercado, mas tem que definir isso muito bem definido para poder ter eu quero saber exatamente a minha entrada, a minha saída, por que eu saí antes, por que eu matei meu trade antes, por que eu estou fazendo uma pancada de operações e não estou evoluindo financeiramente, olhar minhas notas de corretagem, eu estou gastando muito custo ou não, o que eu preciso mudar para melhorar como trader, né? E aí, definindo exatamente tudo, né, que a gente precisa definir: preço de entrada, preço de saída, stop, objetivo no lucro, quanto você aceita perder, né? Não é ficar saindo do trade por achismo ou por medo. Pô, se eu definir que eu estou usando uma abordagem tipo essa que a gente comentou hoje, a abordagem que a gente comentou anteriormente, respeite isso, assume o risco
e tente ter esse conceito operacional, esse conceito vital, né, que eu estou falando. Tente entender, estudar um pouco sobre isso, né? Para mim é o pulo do gato, né? É o payoff, taxa de acerto. Não ficar operando como se não tivesse nem aí, né? Eu acho que é um recado final, né? E a gente tem que entender, hoje eu vi muita gente reclamando, né? A gente ficar líquido no mercado, gente, também é uma forma de operar. Eu acho que todos vocês já ouviram falar sobre isso, né? Mas não operar também significa que você está tentando ser um trader profissional, né? A gente também hoje viu gente que devolveu o padre do dinheiro que ganhou ontem, nego nervoso, quando o mercado não está legal, né? Não faça nada, né, Marcão? É isso aí, beleza. Eu acho que tá. Desculpa aí, eu me estendi aí, mas na próxima a gente bate mais um papo aí. Cadê o Fagote? Fala aí, pessoal. Opa. Tô ouvindo. Cara, acho que é isso. Eu queria, em nome do grupo, mais uma vez, agradecer aí o espaço, agradecer a oportunidade. Acho que hoje deu para aproveitar bastante aí, mesmo passando um pouquinho do horário. Não, eu acho que quando o conteúdo é bom, é muito produtivo, né? Para quem está assistindo, tentar absorver aí o máximo possível, né? Desse conteúdo. E aí, para você que não conhece aí o canal do Modal Mais do YouTube, tá? Se inscreve lá. Lá a gente disponibiliza todos os webinários da 2MV, assim como a gente disponibiliza do Rafa Trader e outros conteúdos também relacionados ao mercado. Então, se você é um iniciante, hoje é um trader profissional, que quer buscar mais conhecimento, tem conteúdo de qualidade lá dentro do canal, então é só procurar lá, dar uma navegada no canal do YouTube que você vai encontrar bastante conteúdo de qualidade, tá? Queria aproveitar aqui, pessoal, e compartilhar a minha tela. Para falar aí da Trader Experience. Estou falando porque estamos com os ingressos aí quase esgotados. Então, se você segura um para mim, deseja participar desse evento, corra lá, pessoal, corra lá, vamos lá. A gente disponibilizou mais uma forma de pagamento pelo cartão de crédito, então está super facilitado. A gente, dentro aqui dentro do site, você vai enxergar todos os palestrantes. Então, a gente tem 8 palestrantes aí de peso, aí que você vai ver aí os nomes das palestras. Aqui a agenda, tá, pessoal, de como vai correr o evento, tá? Você pode olhar também aqui o depoimento de quem já foi na Trader Experience, São Paulo. Aqui o endereço do evento, tá? E para você ver fotos, palestras também da Trader Experience São Paulo, você pode também clicar aqui e visitar lá como foi a Trader Experience São Paulo, ok? Beleza. Legal, Fagote. Ficou pequenininho aí a sua tela, porque o Routier está compartilhando a dele ainda, e a dele acho que sobrescreveu a sua, mas deu para ver. Mas deu para ver sim. Não, maravilha. Não, tranquilo. Bom, recados, pessoal? Isso aí, em breve aí, sala 2MV ainda. Você tá indo online com o pessoal aí? Estamos online, estamos online. Olha só, gente, para me despedir de vocês, agradecer e pedir desculpas mais uma vez, e um último recado. Nós estamos iniciando no próximo sábado, ainda estão abertas as inscrições no nosso site, o nosso treinamento completo do Grupo 2MV, que é o Personal Trader. Está com preço promocional. Eu acho que é uma baita oportunidade aí que muitos de vocês podem aproveitar, porque vão ter a oportunidade de conversar, interagir comigo, com o Marcos, com o Evandro. Vai ter uma parte, um módulo bônus aí falando sobre estratégia, robô com o Denis e o Gil, que são nossos parceiros, sócios. O Evandro, na prática, operando mini índice, eu operando dólar, Marcão falando de ações, mas o personal trader, o coração dele, o mais importante dele, para quem quer buscar uma consistência, para quem está iniciando, são as abordagens sobre gerenciamento de risco, né? E os diversos exercícios que a gente pratica, né, ao longo do treinamento. É um mês de treinamento, né, é bacana, né, eu acho que tem que aproveitar essa oportunidade aí. Boa noite, obrigado, abraço a todos e até a próxima. Até a próxima, pessoal.
Valeu, valeu.